Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, na TV Manaim, pelo canal 126 via Embratel, também o canal 85 via Sky Livre. O tema do episódio de hoje é sobre o tempo. Então nós falaremos a respeito deste conceito, das características, de como que a ciência evoluiu a respeito da concepção deste conceito, que é o tempo, também sobre alguns estudiosos que se ocuparam em pesquisar a respeito do tempo, como Isaac Newton, Albert Einstein, entre outros pensadores. Também falaremos, claro, de uma abordagem profética, que a palavra do Senhor nos fala a respeito do tempo do homem, e também podemos dizer o tempo de Deus. Então, nós vamos começar o nosso programa, já estamos aqui com os nossos convidados, membros do Grupo Ciência e Fé, apresentar os componentes da mesa. O nosso irmão, o professor Cleiton, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Tiago. Amém. A paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Amém. Como sempre, de praxe, nós apresentamos aqui o currículo, dos nossos irmãos, os membros do Grupo Ciência e Fé. Nós temos aqui o engenheiro Tiago Costa Ferreira, que é, além de pastor da Igreja Cristã Maranata, é engenheiro eletricista, engenheiro clínico, engenheiro de segurança do trabalho, é especialista em matemática, tem pós-graduação em engenharia ambiental e segurança cibernética, também é professor de robótica e de matemática. Já o nosso convidado de hoje, o Ungido Cleiton, que esteve conosco, inclusive, no episódio sobre quinta medida. Aliás, quero chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando hoje, que possa assistir também o episódio sobre a quinta medida. Como você faz para assistir? Basta acessar o canal oficial da igreja no YouTube. Então lá há uma playlist do Ciência e Fé e você pode pesquisar ali a aba sobre o episódio da quinta medida. Então lá nós falamos de uma forma inicial sobre o tempo, o espaço-tempo, e no episódio de hoje é que nós vamos aprofundar nesse assunto. Mas seguindo aqui, a apresentação do currículo do Cleiton Vinícius da Silva, que inclusive é ungido da Igreja Cristã Maranata, é militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, é graduado em licenciatura plena em Física e também pós-graduado no ensino de Física e também de Matemática. Muito bem, como nós comentamos aqui anteriormente, lá no episódio da quinta medida nós falamos um pouco das medidas do universo, falamos principalmente a respeito do tempo, porque é um conceito, digamos, ainda abstrato, podemos dizer assim, é difícil a gente poder compreender exatamente a respeito do que é o tempo, dentro dessa grandeza física, podemos dizer assim. E aí, para a gente poder iniciar essa conversa aqui, eu quero chamar o Cleiton para poder explicar para nós esse conceito, o conceito do que é o tempo. Paz do Senhor novamente, aos irmãos também que estão nos assistindo. Como nós falamos no programa anterior, o tempo é uma dimensão e ele é estudado de forma, como você falou, relativística, Ele é relativo à passagem do tempo, ela é uma coisa que se torna um pouco abstrata. Por quê? Porque o tempo, para mim, ele passa de uma forma, para você passa de outra forma, pastor Tiago passa de outra forma. Então, às vezes, assim, o dia hoje está demorando muito a passar, Então, a semana passou tão rápido, o mês, o ano, já estamos no mês de maio, aí outros vão falar, já ainda estamos no mês de maio. Então, isso depende do referencial que é a pessoa. Como nós falamos no programa anterior, na questão da quinta medida, o tempo ele é estudado de duas formas, e nós vamos falar assim, primeiro como que ele é estudado no nosso cotidiano. Newton ele falou que o tempo ele vem num fluxo contínuo, onde independe do observador. Então independe, quando Newton ele disse como que é estudado o tempo, ele falou que, como nós já falamos, que ele é um rio onde todos os eventos acontecem dentro dele. Então, independente de quem observa ou de onde você está,
ele vai continuar acontecendo num fluxo contínuo dentro dos eventos. Então, ele é uma dimensão, como nós falamos, né, na quarta medida, ele faz parte das 4 medidas do universo, então ele é uma dimensão que pode ser calculada, vamos por assim dizer. Então, o tempo, hoje, resumindo, ele é uma dimensão que pode ser calculada, que faz parte das 4 medidas do universo, e ele acontece, para Newton, numa forma mais simples de dizer, de um fluxo contínuo. Maravilha, né? Maravilha. Você falou o tempo na concepção da física newtoniana, mas aí mais tarde, inclusive, Albert Einstein ele vai também falar a respeito do tempo. E, na verdade, eu queria, Cleiton, professor Cleiton, que você pudesse falar para nós, fazer uma contextualização da visão desses cientistas em relação ao tempo, né? A visão de Newton, a visão de Einstein, aquilo que Einstein ele descobriu, aquilo que ele expôs, de alguma certa forma isso anulou a física newtoniana ou não? Queria que você pudesse fazer uma contextualização desse conceito de tempo na visão desses dois cientistas. Para Newton, como eu falei, nós temos uma perspectiva de que o tempo ele é contínuo e independe do observador. É interessante que hoje o tempo ele é estudado de 2 perspectivas diferentes. Então nós temos assim a nossa perspectiva cotidiana, nós estávamos até conversando, né, sobre a questão do ensino médio. O ensino médio não se anula. Então nós não podemos falar assim, uma coisa não anulou a outra. São perspectivas diferentes. Porque quando nós vemos assim, os irmãos, os jovens, né? O mês passado foi o mês dos jovens, e os jovens eles estudam, quando eles estão no ensino médio ali, eles estudam o quê? A física newtoniana. Então por quê? Porque para dentro do nosso cotidiano, aquilo ali se aplica às leis da física de uma forma que facilita você estudar com o cotidiano para corpos pequenos, para objetos como o nosso corpo, um carro em movimento. Você consegue calcular a passagem do tempo de uma forma contínua. Só que quando nós vamos para objetos macroscópicos, como planetas e outros tipos de objetos, que nós vemos assim com uma introdução de fenômenos maiores, nós vemos que a física newtoniana ela não se adequa, né? Ela erra. Então, Einstein ele começou a observar que o tempo ele era relativo. O tempo ele não era um fluxo contínuo. Então, o tempo ele poderia ser mutável. Então, ele era uma coisa que estava, como Newton disse assim, não é uma coisa separada e não pode ser mexida, mas quando nós vemos assim, a nova física para estudos de corpos maiores, não se adequa. Então, por isso que a gente fala assim, são perspectivas diferentes. E, assim, para deixar uma coisa clara, sim. que nós não anulamos uma coisa em função da outra. Não anulamos a física newtoniana para a física einsteiniana. Então, nós falamos assim, então a partir de agora, tudo que Newton falou, esquece. Não. Nós usamos hoje ainda essa física. Só que nós vemos que ela não funciona para determinados casos. Então, quando nós vemos assim, o que Einstein descobriu? Ele descobriu que o tempo e o espaço é uma coisa só. Então, os objetos eles estão entrelaçados. O que acontece dentro das 4 medidas, né? Ela forma um campo que a gente chama de espaço-tempo. Então, da forma como Newton falava, acontece independente do observador. Já para Newton,
isso funcionava. Para Einstein, não. Einstein falou assim, não, peraí, o tempo ele é relativo. Vamos ver aqui que dependendo, e nós falamos assim, né, que no começo aqui, que o tempo ele passa dependente do observador. Eu posso achar o tempo mais rápido ou o tempo mais devagar, dependendo do meu estado de espírito. Vamos falar assim, como é que eu estou me sentindo, dependendo das minhas emoções. Então você vai achar assim, não, hoje eu estou achando que o tempo está passando mais rápido. Hoje eu estou achando que o tempo está passando mais lento. E dentro da física, foi visto que o tempo ele era, como o Newton fala assim, absoluto, não. Ele poderia ser dilatado, ele podia ser comprimido. Então ele chamou uma nova assim, espaço-tempo, né? Que a gente fala que essa é a nova física, porque ela explica fenômenos que a física newtoniana não explicava. É interessante que a gente vai visualizando essa questão do tempo. É difícil da gente abstrair um pouco, principalmente quem não é da área das exatas, da área de física, porque nós não conseguimos imaginar o tempo como uma medida, como uma dimensão que pode ser medida, contraída, esticada. A gente pensa no tempo sempre como absoluto. E para Newton era isso. Para Newton o tempo estava absoluto. Ele passava igual para todo mundo. E para Newton tanto faz. Qual era a medida de tempo? Uhum. Você imagina que ele calculava a velocidade é a distância sobre o tempo. Então tanto faz se era quilômetros por hora, segundos, minutos, milésimos, piscadas de olhos, batidas de coração. Não vou calcular quantas batidas de coração eu saio daqui para chegar em tal lugar. Qual que é o tempo disso? Então, para ele tanto fazia, o tempo era absoluto, não podia ser mutável, ele só corria para frente e ninguém podia mudar ele em nada. Einstein já vem e já traz essa relatividade. Olha, não é bem assim. O tempo ele pode ser dilatado, ele pode ser contraído. Em alguns casos, a velocidade da luz vai contrair o tempo ou vai esticar o tempo. A gravidade vai influenciar no tempo. Então, o tempo passa a ser relativo. E a gente cai aquilo na palavra de Deus, né? Nesse universo criado por Deus, esse universo criador, tudo é relativo. Você vê que até Newton era absoluto, mas Deus já entendia o tempo como relativo. Então, tudo é relativo nesse universo. Tudo tem princípio e tem fim. Tudo está dentro de uma relatividade. Mas quando você traz para o universo redentor, que é o que nos interessa, né? Nós temos coisas absolutas. Por exemplo, a palavra de Deus ela é absoluta. Ela está nesse universo criado, porque ela foi trazida para nós, mas ela é absoluta porque ela não tem as propriedades desse universo. Ela tem as propriedades do universo redentor. Por isso a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Porque ela traz atributos da eternidade, que não fazem parte desse universo. E tudo que não faz parte desse universo, tudo que é eterno, que vem de Deus, não está sujeito às leis desse universo. E aí nós entramos naquele programa que nós falamos sobre a quinta medida. A quinta medida não está sujeita às leis desse universo. E aí a comprovação nesses estudos científicos daquilo que nós temos falado de forma didática para os irmãos, que tudo nesse universo é relativo. Mas na eternidade não, as coisas são absolutas. A verdade é absoluta, a fé é absoluta, a palavra é absoluta. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra do Senhor, né? Então a gente vai observando tudo isso, a origem, né, de todas as leis físicas, né, de tudo que está aí, provém dessa onipotência da palavra de Deus. E eu fico pensando, né, disso que o professor Cleiton ele trouxe para nós, porque se no ensino médio já foi extraído algumas coisas, né, para que haja uma compreensão facilitada, né, e muitos têm uma dificuldade grande, né, no estudo da física. Agora a gente fica imaginando isso até numa graduação, uma pós-graduação, e para quem é da área de pesquisa, né? Tanto é que o professor Cleiton ele está aqui, né, um especialista para poder tratar esse assunto conosco. Mas, antes da gente dar prosseguimento aqui, eu quero chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, que nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata, e lá você pode acessar todos os conteúdos da igreja, incluindo os cultos inéditos que temos todos os dias 20 horas. Inclusive, temos também, domingo pela manhã, às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical. Esse conteúdo agora, você também pode acessá-lo lá,
um canal oficial da igreja que pertence à playlist do grupo Ciência e Fé. Então, nós temos ali diversos episódios e você pode ter até a oportunidade de interagir conosco. Ali tem um chat, você pode escrever a sua sugestão ou alguma pergunta. E é importante também para tornar este conteúdo cada vez mais relevante na plataforma digital. Muito bem, voltando aqui a esse aspecto da relatividade, professor Cleiton, como que a relatividade ela influenciou a nossa compreensão do tempo e também do espaço? É interessante, quando nós vemos assim, que Newton, por exemplo, nós estávamos até debatendo, conversando aqui, pastor Tiago e eu, que quando, um exemplo simples para que nós podemos entender, que quando você estuda a gravidade, né? Eu sempre lembro de Newton, a gente lembra de Newton a maçã caindo na cabeça. E ele falando que descobriu, né, a gravidade. Se nós, assim, na física newtoniana, você pensa que é o quê? É um objeto, é uma força que puxa os objetos para baixo, né? E Einstein, ele não concordava com essa questão. Einstein, ele não... E no espaço? O que puxa? Então, quando você começa a observar que o espaço e o tempo, eles não são absolutos, ele começou a ver que havia uma curva para uma certa energia, e essa curva a gente chama de gravidade. Então, hoje, o espaço-tempo, a malha do tecido espaço-tempo, comprova o que Newton falou, que é a gravidade. Então, isso mostra, de uma forma prática, como que isso afeta os estudos de hoje. Nós temos uma figura para mostrar, que é um experimento assim, que até no dia a dia é um experimento que qualquer um pode fazer, né, em casa, e é a questão do trem, né? Isso dentro da relatividade, para mostrar como que isso mudou a compreensão do ser humano em relação ao tempo, mostrando que o tempo ele não é absoluto, sempre igual, né? Nós vamos ver a figura aqui. Essa figura aqui, imagina uma pessoa, ela sentada, né, dentro de um vagão de trem, e esse é a mesma pessoa. O vagão está em movimento. Nesse caso aqui, há um observador, por isso que nós falamos que depende do observador. Nós falamos assim, o tempo ele vai variar conforme o observador. Então essa primeira pessoa, ela está dentro do vagão, e o trem está passando pela plataforma, e uma pessoa do lado de fora está observando aquele fenômeno. Vamos supor que caia um objeto do teto daquele trem. Quem está dentro do trem em movimento, o que ele vai ver? Ele vai ver o objeto caindo em linha reta, até cair no chão. E nós sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Só que quem está do lado de fora da plataforma vai ver o objeto caindo em uma meia parábola. Quando você calcula, você faz os cálculos matemáticos, você vai ver que o tempo de deslocamento na linha reta é menor do que o tempo de deslocamento dessa parábola. Então, o tempo para esse observador dentro do trem, ele é menor. Esse objeto ele vai percorrer um percurso menor, um tempo menor, do que para a pessoa que está do lado de fora. Então, por isso que dentro da nossa compreensão, nós vemos que o tempo é relativo. Então, o tempo ele se compara ali de uma forma que, para um mesmo objeto, os irmãos vejam, né? Um mesmo objeto e duas pessoas em situações diferentes, mas vendo o mesmo fenômeno, elas vão ter uma perspectiva, uma percepção do tempo ali diferente. Tempo e do espaço, né? Isso aí. Porque a distância ali entre o objeto que está lá no alto chegar aqui embaixo, sim, na parábola é muito maior do que a distância dele cair em linha reta, como o Cleiton disse. Então ali, para que
O que a gente está vendo nesse caso aí, Cleiton? Só te interrompendo. Sim, fica à vontade. O que está acontecendo ali? A luz que reflete no objeto, que chega no olho do observador, ela precisa ser igual à mesma luz que reflete no objeto e chega na pessoa que está sentada. É a mesma luz. Para que elas cheguem juntas, então, eu estou sentado no trem, estou vendo o objeto cair em linha reta. O Cleiton está lá de fora, está vendo o objeto cair em uma linha oblíqua, né? Para que esse objeto caia ao mesmo tempo para nós dois, a luz tem que chegar ao mesmo tempo. E aí o espaço e o tempo entre nós dois foi contraído, dilatado, porque a distância é maior de um para o outro. Sim. E aí dá essa dimensão de como o tempo ele pode ser mensurado, pode ser diluído, pode ser diminuído ou dilatado nesse aspecto, entendeu? É interessante, assim, só uma observação, o pastor Tiago está falando, é porque, para nós, como que um objeto que, para quem está dentro, caia num tempo menor do que quem está para fora do trem, ele cai ao mesmo tempo. Como que isso acontece? Por causa da dilatação do espaço-tempo. Então, o espaço que foi percorrido para quem está olhando de fora é muito maior do que quem está olhando para dentro. Só que você teve uma contração do espaço para que o objeto caia no mesmo tempo, na mesma hora, em lugares diferentes, é óbvio, né? Mas que os dois observadores vejam, apesar de cálculos matemáticos mostrarem que o tempo foi diferente para os dois, mas o objeto cai na mesma hora para os dois. Então isso é relatividade. Isso depende de quem está olhando. E uma outra coisa que nós vemos, uma outra figura que vai ser mostrada também, Einstein, ele ficou muito famoso, mas assim, o que mais chama a atenção de Einstein foi que a maioria, nós estamos falando aqui, e hoje nós temos como comprovar a relatividade por cálculos matemáticos. Mas imagina que na época dele, ele trabalhando no escritório de patentes, foi onde que ele desenvolveu as maiores teorias dele, ele tinha os experimentos dele, ele não tinha tempo de ficar escrevendo e calculando. E a matemática não tinha chegado a um nível que ele pudesse usar matemática avançada. Ele simplesmente pensava. Isso simplesmente, a gente fala assim que ele era muito famoso pela questão de os seus experimentos mentais. Então, para a questão da teoria da relatividade, ele precisava assim, como que eu vou comprovar? E isso, a questão da gravidade que nós falamos também, que, poxa, se você me perguntar assim, mas você está falando que a luz ela faz curva? E como que a luz vai fazer a curva? Só se haver uma força tão grande que ela faça com que até mesmo a luz faça uma curva. O Einstein, ele perguntou a um cientista nos Estados Unidos se era possível enxergar, né, uma estrela de dia. É que não fosse o Sol. Uhum. Porque o Sol está ali. Isso, que não fosse o Sol. Muito bem lembrado, porque o Sol é uma estrela, né? Então, teria como enxergar uma determinada estrela à luz do dia, porque o Sol atrapalharia a visão. Foi falado com ele que só no eclipse solar, porque aí você conseguiria ter a posição dela naquele dia. Sim. Por que ele queria isso? Vamos deixar claro, né? Por quê? Porque nós até falamos, até tem um episódio que nós comentamos sobre a luz, né? Sim, verdade. Nós falamos sobre a luz, e a luz é um feixe que vem aos nossos olhos. Então, podemos imaginar que essa estrela, ela está localizada, ali está assim, localização aparente, né? Então você está aqui, você está observando aquela estrela. Então, aparentemente, se não isso aqui, nós podemos ver se fosse à noite, sem o Sol aqui. Você veria aquela estrela naquele determinado ponto. Ela está lá.
E ele queria ver isso de dia porque iria ter a interferência, né, da ação gravitacional do Sol, para ele ver realmente se ela fazia curva. A luz que ele enxergava para a questão relativística. Quando nós vimos o experimento do trem, para a gente entender aqui, nós vimos assim a questão do espaço, tempo, né? E você me perguntou a questão assim, o que altera a nossa compreensão? Altera a compreensão, nós já vimos na questão do trem que altera a nossa compreensão no dia a dia. Mas a questão de observar o espaço, porque o homem, ele sempre, na quinta medida, né, até o pastor Tiago falou, sobre a questão assim, muito de o imaginário. Então o homem sempre tentou calcular, descobrir algo que estava além da sua compreensão. Então Einstein ali, ele, como eu falei, ele tinha uma questão, não é uma qualquer coisa que puxa para baixo, uma força que puxa para baixo. Então ele, nessa questão do espaço, ele ia ver se ela fizesse curva, havia uma força, que é a força gravitacional. Então voltando aqui, quando ele pediu nesse experimento, é até uma coisa até curiosa, né? Que isso foi em meados da Primeira Guerra Mundial. E cientistas russos ali foram fazer, se eu não estou enganado, é 1913, e o eclipse solar, e eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Eles capturaram todo o equipamento e não foi possível fazer. Posteriormente, foi feito esse experimento num dia que houve o eclipse solar. Foi verificado que a estrela ela não estaria na localização aparente, mas ela estava a localização real que a estrela foi encontrada com a ação do Sol. Então, ou seja, teve a questão gravitacional e a luz fazia uma curva. Então, isso não só mudou como nós vemos o tempo, mas também toda a questão espacial. Então, nós vemos que havia uma força gravitacional e que o espaço estava tão entrelaçado que ele fazia curva. Então, em volta de planetas, havia uma deformação do tecido do espaço-tempo, que a gente chama da malha de tecido espaço-tempo, né? Que seria como se fosse um lençol onde que se colocasse uma força que deformava o plano. Deu para... Sim, não, sim. E qual que seria... o professor Cleiton usou muito o termo gravidade, né? É um termo que, para quem é da área, conhece, é bastante conhecido, mas talvez para algumas pessoas não seja um termo assim tão... que é do senso comum, né? Mas qual que seria a relação do tempo com a gravidade? Então, quando a gente fala de gravidade, nós vemos assim, que já não é uma coisa uma força que puxa para baixo, né? Então nós vemos assim, o experimento do trem, a gente pode ver que a ação da gravidade, ela vai mudar o tempo de trajetória. Porque nós vemos o seguinte, no trem, no experimento do trem ali que nós mostramos, você vê que se nós fôssemos calcular em linha reta, o tempo seria menor do que a curva da meia parábola. Só que é interessante que, por que esse objeto cai? Porque há uma ação gravitacional aqui na Terra. Mas aí, por favor, pula a figura. Nós vemos o seguinte, isso acontece de uma forma macroscópica. Quando a gente fala assim, numa escala macroscópica, quer dizer que é uma escala muito grande, maior, né? Muito maior do que nós vimos no dia a dia. Então, pode ver que nós vemos o seguinte, se isso acontece aqui, como isso afeta o tempo que a luz chega aos nossos olhos? É igual o pastor Tiago falou. Porque nós vemos a estrela, porque aquela estrela que nós estamos vendo no céu, a luz dela chega aos nossos olhos. Então, quando eu vou calcular o tempo que eu vou calcular que aquela luz chegou nos meus olhos, ele vai ser em linha reta menor do que quando faz uma curva.
Então, a gravidade, ela está diretamente relacionada com o passar do tempo. Então, ali foi-se postulado, e até mesmo hoje calculado cientificamente, que o tempo ele passa mais lento pela ação da gravidade. Então, para um objeto que se está numa ação da gravidade, o tempo ali vai passar mais lento, devido à curva da luz. Maravilha. Como a gente falou anteriormente, tudo nesse universo nosso, ele é relativo. Tudo é relativo. E a gravidade, como a gravidade ela deforma o espaço-tempo de uma forma muito maior, por exemplo, o Sol é uma estrela, em teoria, pequena em relação às outras, mas ela deforma o espaço-tempo na sua volta. Quando ela deforma esse espaço-tempo, quem está mais perto dessa massa, mais perto desse Sol, o tempo vai passar de uma forma diferente daquele que está mais longe. Um exemplo disso é quando a gente procurava a órbita de Mercúrio pelas equações de Newton. Não achava corretamente. Por quê? Ele sofria com a dilatação do tempo. Quando a gente usa as teorias de Einstein, você acha ele certinho. Porque ali perto do Sol ele está sofrendo um pouco com a dilatação do tempo. Isso às vezes é representado no cinema, nos filmes, como a proximidade de um objeto supermassivo pode dilatar o tempo para quem está lá perto e para quem está longe. Isso é calculado pelo coeficiente de lambda, eu não estou lembrado agora a fórmula, mas você calcula isso tranquilo. E aí é relatado em alguns filmes, e a gente tem um filme então que foi bem divulgado e é famoso por seguir muito fielmente essas questões físicas, né? Onde tem um planeta supostamente perto de um buraco negro, muito supermassivo, né? Uhum. E ali o tempo naquele planeta, um exemplo, 1 hora naquele planeta equivale a 7 anos na Terra. Ou seja, a pessoa que está dentro daquele planeta, ele passa 1 hora, para ele passou 1 hora, mas para quem está aqui na Terra, passou 7 anos. Então, se a gente fizer um experimento desse tipo, suponhamos que você se coloque nessa posição lá. Você lá envelheceu 1 hora só. Mas quando você voltou para a Terra, todo mundo aqui envelheceu 7 anos. Mas o tempo passou diferente. Para você é 1 hora, para quem estava aqui, 7 anos. Isso é uma teoria científica que é comprovada de forma calcular, né? Uhum. A gente calcula e chega nesses dados. E a gente chega também numa comprovação dessa magnitude por causa das ondulações gravitacionais. Uhum. Foi em 2012, se eu não me engano, 2013, que 2 cientistas receberam o Nobel de Física porque conseguiram detectar as ondas gravitacionais que Einstein postulou por cálculos. Essas ondas gravitacionais é justamente o tecido do espaço-tempo fazendo assim, olha. Porque existiu uma força muito grande que fez com que o tecido do espaço-tempo fosse ondulado como se fosse uma onda. E essa onda chegou até na Terra e foi detectada. Então isso comprova essa teoria da relatividade do tempo, né? A gente tem até uma imagem que mostra uma representação dessas ondas gravitacionais, tá vendo? Como se fosse 2 buracos negros colidindo, vai gerar uma onda gravitacional que vai espalhar no universo inteiro. Isso aí também a gente vê hoje na observação do espaço com a lente gravitacional, porque os objetos estão distorcendo o espaço à sua volta e está criando uma lente para que a gente enxergue cada vez mais longe. Então a gente usa essa lente gravitacional, que é a distorção do espaço-tempo, para enxergar mais do que a gente poderia enxergar. Um exemplo disso em tese, assim, fazendo uma analogia bem simples, é como se a gente pegasse aquela lentezinha e ficasse olhando o animal, ele fica grande, mas quando ele fica grande, ele não fica também um pouco distorcido, não fica... É isso que acontece no espaço, a gente consegue ver, mas fica um pouco distorcido por conta da lente gravitacional. E aí tem uma foto de um buraco negro, que é uma foto real de um buraco negro mesmo, que foi remasterizada, né? Mas é uma foto real desses buracos negros, que causa essa dilatação do tempo e do espaço. E voltando a tudo nesse universo ser relativo.
até pouco tempo atrás, considerava que a luz também era absoluta. Mas desse buraco nem a luz consegue escapar. Então, ela também é relativa. Aquela luz que o Senhor criou lá no primeiro dia, também é relativa. Mas a luz que está lá no Novo Testamento, que é Fós, né, que é a essência, essa luz ela vem da eternidade. Então, ela não é relativa porque ela está mostrando e apontando para Jesus. Jesus ele é absoluto. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E isso é maravilhoso. A gente vê que Jesus ele traz da eternidade esses atributos da eternidade. Mesmo quando se fez carne, ele trouxe esses atributos. Por isso ele falava com os cegos: vê, tua fé te salvou, levanta e anda, porque nele estava ali algo que veio da eternidade, que não estava sujeito às leis dessa. Pelo contrário, todo o universo que estava à volta de Jesus estava sujeito à sua própria palavra. Por isso ele falava: vê, e a pessoa via, levanta, e a pessoa levantava, porque tudo estava sujeito à palavra de poder do nosso Deus. Amém, né? Amém, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, né? Então nós temos aí a compreensão daquilo que vem da eternidade, aquilo que é absoluto, né? A luz, como o pastor Tiago disse, né? A luz ela nos dá a compreensão daquilo que é deste mundo, né? Que é muito interessante, né? Tudo isso que o professor Cleiton, o professor Tiago tem trazido, mas essencialmente para a nossa vida espiritual é a luz Fós, né? A revelação que vem da eternidade, que é absoluto para a nossa vida espiritual.